Será que existe uma chance parcial da gente ter o retorno de elementos ou de personagens que apareceram no Quarentena RPG? Vamos ver se isso é possível ou não, principalmente por causa desse post aqui, feito pela Ordem Paranormal, o wiki, onde ele estava colocando ali as datas da temporada. Então ele fala o seguinte, né, a página: já estava na hora de dar uma atualizada no tempo, não é mesmo? Em virtude da nova temporada e dos mistérios que o medo traz, nós vemos novamente na missão de, mais uma vez, lembrá-los quando cada temporada de Ordem Paranormal se passa. E aí a gente tem aqui um esquema bonitinho de todas as temporadas, explicando ali as datas e tudo mais. Então a gente vai seguindo ali, vou só falar o ano, né? A gente tem 1997, Sinais de Outro Lado, 2020, Ordem Paranormal, 2020, O Segredo na Floresta, 2020, Desconjuração, 21 sendo Calamidade, e aí a gente sabe que Enigma do Medo ocorre após Calamidade, e ali então é antes do Segredo na Ilha, que é lá para 2022. Nós temos 2022 Natal Macabro, nós temos 2023 Hexatomb e, teoricamente, pela questão da lore do Ordem Paranormal, nós teríamos Quarentena sendo o projeto mais no futuro de Ordem Paranormal. Não num futuro muito longe, ele era lá para o final de 2023, ok? Então, essa sempre foi uma visão para mim que significava que Quarentena poderia ter um retorno. A gente ter não necessariamente aqueles personagens e ser uma temporada em inglês, mas que poderíamos ver o desenrolar daquela trama que foi construída em Quarentena. E eu evitei dar spoiler até aqui, e eu vou continuar dando por um tempo, para não justificar muito bem para quem não assistiu Quarentena, porque eu sei que muita gente não viu, mas não tá interessado por agora em ver, ou tá interessado em ver, mas não quer tomar spoiler. Então, não vou dizer nada por agora, mas existem certos elementos que já não tem nada a ver com a Ordo Realitas. Mas, o que ocorre? O Selbit fez uma correção nesta linha do tempo. Ele falou o seguinte: uma curiosidade que nunca tivemos a oportunidade de corrigir para comentar. Os acontecimentos de Quarentena aconteceram em setembro de 2022 e não 2023. Eu não sei se isso é uma espécie de retcon de data, se essa data aparece num documento e ela estava enganada, ou se realmente a gente pode realmente perceber que isso foi uma data que a gente acabou meio que construindo na mente por causa de outras coisas, ok? A gente pode ter visto algumas colocações, algumas coisas dentro e teorizado a data possível, mas eu acho que foi apresentado dentro da história, até onde eu me lembro. E quando o Selbit faz essa mudança, né, seja numa correção ou num retcon ou um erro de um documento que acabou criando essa confusão, ele agora define que Quarentena veio antes deste momento. E eu não acho que isso veio à toa. Eu acho que isso tem uma importância para ele, para a construção do roteiro do Ordem e para os pensamentos do que pode rolar daqui para frente. Então, vamos ver aqui, ó. Teve uma correção, aqui a Ordem Paranormal tinha feito uma correção, cadê a correção? Aqui, ó, pronto. Eles fizeram aqui, ó, uma correção, onde agora demonstra que Hexatomb é a última temporada na linha cronológica do Ordem Paranormal. Natal Macabro está ali logo atrás dela e Quarentena fica neste momento aqui. Isso dá oportunidades e brechas para que personagens ou eventos de Quarentena agora possam ser usados dentro do Hexatomb. Por isso eu acho que essa mudança é importante. Por isso eu acho que essa mudança não veio do nada, que ela realmente tem um significado. Ela não foi feita avulsa, chutada, não. Houve um pensamento, um movimento de que é importante que Quarentena venha antes. Um exemplo que eu vou dar aqui é que o Kian, por exemplo, poderia, em Calamidade Parte 2, acabar vencendo. Eu não sei como que o Selbit vai fazer, ok? Mas todo mundo sabe que o plano do Kian é que o paranormal nunca tenha existido. E vamos dizer que ali acabasse acontecendo de que Calamidade Parte 2 se passasse antes de setembro de 2023. E
seja lá o que acontecesse na temporada, existiria uma chance do Kian conseguir realizar sua grande motivação. E se ele conseguisse ganhar dos nossos jogadores, ou os nossos jogadores dessem um jeito de fazer isso acontecer, mas sem arriscar milhões e milhões de vidas, que é o plano do Kian também, os eventos de quarentena não teriam como acontecer. Então ele teria feito isso como uma forma de pensar que seria mais interessante, dar a possibilidade da gente pensar se o Kian pode ou não vencer. Que imagina só, se a gente tem a temporada Calamidade Parte 2 passando antes da data de quarentena, é já uma certeza absoluta de que o Kian não vence, entendeu? Então, isso pode ser uma forma de construir melhor esse roteiro do Ordem, repensar alguns aspectos, ok? Ou apenas enquadrar algo que já era para ser 2022, mas por algum erro ali, ou numa narração que o Selbit falou uma data errada, ou um documento que tinha uma data errada, acabou se puxando a ideia de que era 2023, ok? Então, agora entrando em elementos de spoiler do Quarentena RPG em si e dizendo o que eu acho que isso poderia representar, tá? Nós poderíamos ver nessa temporada o envolvimento da Panaceia, a indústria Panaceia, que é o principal inimigo do Quarentena, que é um órgão que pesquisa sobre o paranormal, que mexe com o paranormal. E isso dá muito uma possibilidade de que eles possam retornar. Não necessariamente em Hexatomb, mas em Calamidade Parte 2 também, ok? Personagens podem retornar, aí eu já acho menos provável, porque cai naquela ideia de que os personagens de Quarentena eram pessoas de outro país, né? Os jogadores, no caso. Então isso poderia criar certas confusões de língua na temporada, e isso não seria muito interessante de ocorrer. A não ser se realmente alguém de Hexatomb ali aprendeu a falar em português. Beleza, eu sei que tinha brasileiros lá, nós tínhamos Peck. O Peck poderia voltar. Agora pensando aí, o Peck poderia retornar para a mesa, seria uma das possibilidades, tá? Mas, no geral, eu acho que o vilão Panaceia, esta questão do que aquela indústria faz, um lance mais Resident Evil, poderia retornar para a trama, seria bastante interessante. E eu até falei várias vezes que eu adoraria que a saga Kian, quando finalizasse, a gente começasse uma outra saga com outros personagens, com outras motivações principais, com outra equipe, né, sem ser a equipe da Ordo Realitas, e sim a equipe contra a Paranaceia, uma equipe mais ligada até o governo, né, fazendo suas investigações, que seria uma possibilidade melhor ali para que a gente não tenha só uma continuação. Acabou a saga aqui, agora vamos começar a saga do outro, que é o segundo do script maior do mundo, o script mais forte, e vamos continuar seguindo as mesmas passos usando a Ordo Realitas. Eu acho que uma ideia diferente de campanha, um outro aspecto, seria bem mais interessante. Para mim, isso daqui não foi do nada, tá? Não acho que isso foi do nada. Eu acho que tem motivações por trás. E, bom, vamos nessa. Será que no episódio 3 teremos então uma aparição, alguma coisa da nossa grande Panaceia ou algum personagem retornando? Só saberemos quando o episódio lançar e quando essa temporada acabar, ok? Então é isso, ficamos por aqui. Piccolo solucionado e fui.